noite, eu sou Carlitos Delfino, do jornal Vale Notícias. São exatamente 19 horas e 3 minutos. Já quero pedir aí para você, né, entrar aí no Facebook do Vale Notícias, Delfino Borba, e também no nosso YouTube. E, se puder, assine aí também no nosso canal. Nós vamos estar falando hoje sobre uma possível invasão de países da OTAN em território brasileiro. O mundo inteiro hoje, o mundo inteiro, está assistindo de pé a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas é bom a gente estar falando para algumas pessoas que às vezes não sabem. Qual é o interesse de uma guerra? É tomar território. É tomar o território de um outro país para anexar no seu país, se tornar um país maior e mais viável. Esse é o objetivo de uma guerra. E por isso está tendo, né, a invasão da Rússia na Ucrânia. Primeiro eu quero falar para os nossos internautas que a invasão da Rússia na Ucrânia se deu por motivos da Ucrânia ter um presidente que não tem experiência nenhuma de questão de militarismo, de guerra, nem administrativa. O presidente da Ucrânia, ele era simplesmente um humorista, trabalhava em canal de televisão. Ele não tem sequer um pouco de conhecimento com guerra. Um exemplo aqui que eu quero deixar para vocês é que se ele não quisesse, se ele quisesse, aliás, não estaria acontecendo a guerra que está acontecendo na Ucrânia, na invasão da Rússia na Ucrânia. Por quê? Há alguns anos, a Rússia vem tentando negociar com a Ucrânia para a Ucrânia não fazer parte dos países aí, né, membro da OTAN. Esses países membro da OTAN. E com isso, o que acontece? O presidente da Ucrânia, que deveria ser mais um pouquinho experiente, não, negociando com os Estados Unidos, com os membros da OTAN, para fazer parte da OTAN. E com isso, começou essa guerra. Olha para você ver. Primeiro, né, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, começou a mandar as forças armadas, o exército, né, lá para a fronteira da Ucrânia. Mandou 50 mil homens, depois mandou mais 50, mais 50, no fim tinha 200 mil homens. E o que o pessoal falava? O que falava o pessoal? Jornalista do mundo inteiro? Não! A Rússia está fazendo simplesmente aqui um treinamento, uma manobra militar. De repente, a Rússia invade a Ucrânia. E aí vieram a imprensa do mundo inteiro. Veio a imprensa do mundo inteiro falando: uai, o presidente da Rússia é mentiroso.
Ele só estava ali, disse que só estava fazendo umas manobras militares ali. E agora invadiu a Rússia, a Ucrânia. O pessoal, às vezes, não tem o conhecimento do que é o militarismo. Às vezes não tem o conhecimento do que é o sistema de militar. Essa situação é chamada pelo militarismo, não é uma mentira, né? É contra-informação. Como é que você vai enfrentar o inimigo passando para ele tudo que vai acontecer? Não. Se você fizer isso, automaticamente ele vai estar preparado ali do outro lado e com certeza você pode até perder o confronto. E foi isso que aconteceu, né? A contra-informação. E eu fico encabulado em ver hoje o que a gente vê nos canais de televisão, nos canais de YouTube. Criaram dezenas de canais de YouTube só para falar sobre a guerra da Ucrânia. E não tem ali nenhum comentarista, nenhuma pessoa que possa explicar para a população o que está se passando naquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que a gente pode observar é que de um lado está a Ucrânia, do outro está a Rússia. E no meio está aí os países membros da OTAN. Inclusive os Estados Unidos, que ficou o tempo todo ali negociando a entrada da Ucrânia na OTAN. E com isso, o Vladimir Putin, que é experientíssimo em questão de militarismo, de guerra, porque ele foi um agente secreto da KGB, ou seja, na época da antiga União Soviética. E o Vladimir Putin, então, já tem quase 20 anos que ele está treinando, montando a sua tropa, montando ali seu material bélico, né, como aviões, navios, tanques de guerra e tudo mais, para enfrentar essa batalha que está acontecendo hoje. Para enfrentar isso aí. Uma situação que a gente tem observado, às vezes, o pessoal fica aqui, né, assistindo televisão, assistindo jornal. A Ucrânia, a Rússia invadiu ali um prédio, um hospital, onde só tinha pessoas doentes. Eu quero adiantar para vocês que isso aí é uma contra-informação, porque na verdade não tinha. Às vezes só o prédio era o hospital, mas ali era um local para estar escondendo armas e militares, como também dentro dos hospitais também, né? Dentro dos hospitais o pessoal tira dali, dentro dos colégios, aliás, o pessoal tira ali os estudantes e coloca militares, colocam armamentos, colocam tudo ali. E para você enfrentar uma guerra, você tem que ter um serviço de inteligência que consegue identificar esse tipo de situação. Então, o que eu quero dizer é que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra que está afetando o mundo inteiro. Os Estados Unidos, encabeçado por esses outros 31 países da OTAN, impuseram sanções à Rússia. Mas essas sanções não foi só para atingir a Rússia, está atingindo o mundo inteiro.
inteiro está sendo atingido por essa guerra da Ucrânia e a Rússia. Por quê? Porque a maioria dos países depende da Rússia. Esses países da OTAN, por exemplo, dependem da Rússia. 80% do gás natural que eles usam é da Rússia. Petróleo, 30% é da Rússia. Nós aqui brasileiros, nós dependemos de petróleo da Rússia, insumos agrícolas. Nós aqui, nós dependemos de 60% dos insumos agrícolas da Rússia. Se a Rússia, se essa guerra não acabar, continuar do jeito que vai, daqui uns dias o Brasil não tem como plantar. Como é do conhecimento de quase todos os brasileiros, o forte do Brasil é a agricultura. O forte do Brasil é a agricultura. Então, muito atento, muito atento. E outra, a gente está vendo todo dia, quase todo dia, o Vladimir Putin falando. Se tiver interferência dos países da OTAN nessa guerra, ou seja, se a Ucrânia tiver ajuda de algum desses países da OTAN, eu vou começar a usar armas nucleares. E você já imaginou o que pode acontecer numa situação dessa? Olha, uma situação aqui simples que eu vou falar para você o que significa uma arma nuclear. Você vê aquele fato que aconteceu aqui na capital de Goiânia, em Goiânia, o Césio 147, era do tamanho de um grão de arroz. Para você ver o estrago que foi feito. Agora você vê uma ogiva nuclear, um míssil com ogiva nuclear, 200, 300 mil quilos. Pode acabar com a nação, pode acabar com o mundo dentro de 30 segundos. Se você pode ter certeza disso. E nós, brasileiros, às vezes você não acompanha. Tem muita gente que gosta de assistir futebol, também gosta. Tem muita gente que parte para um lado, para o outro e esquece de ver uma situação que pode acontecer com nós, com a população brasileira. É uma situação que pode acontecer a qualquer momento. É uma invasão do território brasileiro. Pode ser até mesmo aqui dos países da América Latina. Mas o que estão planejando é os países da OTAN, principalmente os Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos a maior reserva de mata atlântica do mundo. Nós temos 30% da mata atlântica do mundo, que é a Amazônia. Na Amazonas ali não tem só mata, ali tem minérios que pode ser garimpado aí por milhares de anos, minério caríssimo, madeiras. A maioria dos países hoje não tem a água doce, a água potável, a água para tomar, e nós temos 30% da água doce do mundo, o Brasil tem. Então, nós estamos observando aquela questão ali da invasão da Rússia na Ucrânia, mas nós temos que observar também que o nosso país, até porque a gente não tem material bélico nenhum para enfrentar nenhum tipo de guerra, nem para se defender. Se for preciso a gente defender de alguma coisa, nós não temos condições. Nós ficamos muitos anos aí sem fazer nada para as Forças Armadas. O material bélico da Força Armada acabou.
até os Mirages que tinham aí, né, que era 16 Mirages que ficaram na base aérea de Anápolis, o tempo deles venceram e hoje eles servem para exposição nas praças, lá dentro da aeronáutica em Anápolis, na base aérea em Anápolis. Então, hoje o Brasil não tem nada para defender o seu espaço aéreo. Qualquer país do mundo hoje está melhor de armamento que o Brasil. Hoje nós não temos 20% do efetivo que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha tinha no tempo do governo do Figueiredo. No tempo do Fernando Henrique para cá, arrebentaram com as Forças Armadas e principalmente com o Exército. Vocês sabem muito bem que há cerca de 30 anos atrás, 20 anos, era obrigado qualquer brasileiro de 17, 18 anos servir as Forças Armadas e principalmente o Exército. E eu servi, eu sei o quanto é importante. É porque se acaso tiver uma invasão aqui, com esse tanto de tempo de pessoas que não serviram o Exército, eles não sabem nem sequer manusear uma metralhadora ou pegar um tanque de guerra, alguma coisa dessa natureza. E aí, como é que vai fazer? Né? Como está acontecendo nos Estados Unidos. Né? O tanque de recolher o presidente dos Estados Unidos, não, na Rússia, na Ucrânia. O presidente da Ucrânia simplesmente proibiu todas as pessoas de 18 a 60 anos sair do país. E ali eu vi muitas pessoas. Eu estava assistindo um programa e tinha um jornalista lá que sentou com cerca de umas 60 pessoas em um túnel, estava dentro do túnel, escondendo de bomba. E ele foi ali perguntar àquelas pessoas o que eles faziam, o que eles eram. Um falou que era médico, outro falou que era dentista, outro falou que era juiz, outro falou que era promotor, outro falou que era engenheiro, outro era empresário, mas estavam ali simplesmente com a mochila nas costas e algumas peças de roupas, como um soldado para enfrentar uma tropa pesada como a da Rússia. E aí, eu quero dizer para você, essas pessoas, apesar de ter um grau de escolaridade muito bom, um cargo muito bom, mas na época em época de guerra não tem ninguém melhor que ninguém, tudo é igual. Mas essas pessoas, elas ficam, um médico, um juiz, um promotor, um engenheiro, eles não têm o costume, né, de lidar com armamento, eles não têm o costume de entrar na selva, no mato, no meio do mato, ficar 10, 15 dias no meio do mato ali, não tem. Então, pode ser os primeiros a morrer na guerra. Então, para você ver a situação que nós chegamos. E para o conhecimento de todos nós, quem que é o comandante das Forças Armadas? É o presidente da República. Hoje é o Bolsonaro. Se ele quiser usar as Forças Armadas para qualquer situação, ele pode usar. Ele é o comandante das Forças Armadas. Entendeu? Se tiver uma invasão aqui hoje no Brasil, de um país inimigo, o Bolsonaro vai ter que o quê? Acabar com o Congresso, acabar com a Câmara de Deputados, estaduais, federais, com o Judiciário e dar toda a atenção para a guerra, ou seja, para evitar que o Brasil seja tomado.
para você ver a situação. Mas alguém pode estar perguntando, mas Delfino, por que você está falando que o Brasil pode ser a bola da vez? Vou postar aqui no Vale Notícias que você vai ver. Tem vários países do mundo que cobiçam a Amazônia. E se entrar na Amazônia, automaticamente entra no resto. Se entrar na Amazônia, automaticamente o resto do país vai ser tomado. E nós não estamos preparados. Nós não preparamos para uma situação dessa. Infelizmente, os governos entraram aí, meteram a mão, pegaram o dinheiro público, não aplicou os materiais bélicos das Forças Armadas, não aplicou em nada. E hoje o Brasil, no sentido de material bélico, no sentido de armamento, o Brasil não dá para enfrentar ninguém, falar a verdade. Até a Venezuela tem mais armamento do que o Brasil. Até porque a Venezuela, ela é parceira da Rússia. Se vocês não sabem, a Venezuela é parceira da Rússia. Então os armamentos que a Rússia tem, a Venezuela pode ter, no caso de um confronto. Certo? Então, alguém pode estar falando, poxa, esse Carlitos Delfino, por que ele fala isso? Baseado em quê? Eu falo com autoridade de militar. Eu sou militar desde 18 anos de idade. E sei muito bem quando um país, principalmente o Brasil, está correndo risco de uma invasão. E o Brasil está correndo um risco seríssimo de uma invasão. Esses países da OTAN, 31 países, Estados Unidos e outros mais, eles acabaram com todas as matas deles. Todas as matas. A água doce acabou com tudo. E eles vão ter que dar uma satisfação para o seu povo. Então, mais uma vez eu quero te falar. Mais uma vez eu quero te dizer. O Brasil é a bola da vez. Preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. O Brasil é o país mais cobiçado do mundo. Do mundo. É o país mais cobiçado do mundo. E de uma hora para outra você vê uma invasão aí de um outro país aqui no Brasil. Não se assuste. Porque é o que realmente pode acontecer a qualquer momento. Eu, com a minha experiência, o conhecimento que eu tenho sobre militarismo, não temos mais tempo. Porque você, para formar um piloto de um caça, é 4 anos. 4 anos é muita coisa. Para você fazer um avião, um caça, é mais 3, 4 anos, também é muita coisa. Então, você já tinha que ter esses material bélico. Vai convocar o povo? Cadê o povo? É igual lá na Ucrânia, o povo não serviu o exército. O povo não sabe o que é armamento. E vai para frente de batalha sem saber de nada. E vai simplesmente morrer, igual está acontecendo lá na Ucrânia. Então, vamos ficar atentos. O Brasil é a bola da vez. E você fique atento. Nós precisamos ficar atentos. Apesar que nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Nós não temos nada. Não. O Brasil está totalmente despreparado para uma guerra. Qualquer país chegar aqui, quiser invadir aqui nosso território, tomar tudo que a gente tem, vai tomar. Porque nós não temos condições nenhuma de defender o nosso povo. Essa
é a realidade. Se você for olhar aqui, ó, tem um fuzil AK. Você tem condições de manobrar um fuzil desse? Porque em guerra, revólver, pistola, esses trem, ninguém nem olha, ninguém nem fala. Porque enquanto você dá um tiro, isso aqui dá 100. Então não tem como você fazer nada. Esta é a pura verdade. O Brasil é a bola da vez. E fiquem atentos. Porque não estou falando por acaso. Estou falando por conhecimento. Fica aqui no computador, escrevendo as notícias aqui, o Vale Notícias, e assistindo essas programações sobre guerra de fora. Volta e meia, o nome do Brasil está no meio. Mas o brasileiro está acabando com a Amazonas. E o que esse povo dos Estados Unidos tem a ver com nós? O que a França tem a ver? Aquele Macron lá, aquele presidente da França lá, diz que não, o Brasil não pode ser o dono da Amazônia. A Amazônia é do mundo, é do povo. Eles acabaram com a floresta deles, agora que é a Amazonas. Então, volta e meia tem alguém falando que tem que tomar a Amazonas. Que a Amazonas é do povo, é do mundo, não é mais do Brasil. E eu quero dizer para você, se tomar Amazonas, o resto vai embora. Vai embora mesmo, com certeza. Amanhã a gente vai abordar outro assunto. Eu estava assistindo aqui uma programação importante sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. De hoje para amanhã, a Ucrânia vai ser invadida. Um estado da Ucrânia, um dos mais importantes estados da Ucrânia, vai ser invadida. Tem um comboio de tanques de guerra da Rússia que está a 6 quilômetros dessa cidade. E vai ter um confronto muito pesado, porque do outro lado da Ucrânia também tem muitos militares. Então, de hoje para amanhã a gente vai falar sobre essa situação, sobre esse confronto que vai acontecer e a tomada de mais uma cidade da Rússia, da Ucrânia. Muito atento. Fique aqui comigo aqui no Vale Notícias, no Facebook, no YouTube, e você vai ficar sabendo de tudo. Você vai ficar sabendo. E mais uma vez, o Brasil é a bola da vez. Fiquem atentos. Fiquem atentos. O Brasil é o país mais cobiçado do mundo. O Brasil é o país mais cobiçado do mundo. Vamos acompanhar o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Vocês podem observar que uma guerra hoje, por exemplo, falaram aí que tiveram a Segunda Guerra Mundial e que pode às vezes acontecer uma Terceira Guerra Mundial, porque o próprio presidente da Rússia vem falando, olha, se acaso aí algum país da OTAN entrar aqui na Ucrânia, eu vou começar a usar mísseis, ogivas nucleares. Aí é o fim do mundo. Aí diz que é a Terceira Guerra. Eu para falar a verdade, estudando sobre guerra, até agora não teve nenhuma guerra mundial. As outras duas guerras passadas, poucos países participaram. Nem a metade dos países participaram. Agora sim, se tiver uma outra guerra que eles falam que é a terceira, mas para mim é a primeira mundial, aí sim, porque agora os países estão aparelhados aí. O mais aparelhado é a Rússia e os Estados Unidos, com ogivas nucleares que atingem milhares de quilômetros
quilômetros, né? E pode atingir o alvo de meio metro se quiser, né? Mísseis teleguiados que pode atingir qualquer país do mundo. Aí sim é uma guerra, e essa não vai ter para ninguém, você pode ter certeza. Vamos ficar atentos. Uma guerra, você só sabe quando ela começa. Quando termina, ninguém sabe. Ninguém sabe. E nós estamos vivendo um momento muito delicado. Essas sanções que foram aplicadas na Rússia está praticamente atingindo o mundo inteiro. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, está com inflação de 8, 10%, coisa que não acontecia há 40, 50 anos atrás. O Brasil, nós estamos precisando de petróleo. O petróleo, depois que começou essa guerra, já aumentou mais de R$1 o litro de gasolina, o litro de metanol, de etanol. Daqui ao final do ano, se não acabar essa guerra, nós não vamos ter condições de plantar, porque nós precisamos dos insumos agrícolas da Rússia. Nós precisamos do trigo da Rússia e da Ucrânia, porque nós não temos. Um pão vai passar a valer ouro, um quilo de arroz vai valer muito dinheiro, porque sem plantar, como é que você come? Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Não vamos esperar que aconteça igual aconteceu a Rússia e a Ucrânia, né? Ficar aí querendo bater de frente com os Estados Unidos, com a Rússia, com esses países aí super desenvolvidos em armamento, em material bélico e tudo, em efetivo, que não dá. Não dá. Hoje nós não temos condições de enfrentar país nenhum, nem de defender nós não temos. Nós não temos nada. Nenhuma base para defender, o Brasil não tem. Então, vamos acompanhar os acontecimentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E vamos ficar atentos, porque eu estou ouvindo muito, estou lendo muito sobre essa questão de uma possível invasão desses países da OTAN na Amazônia, principalmente os Estados Unidos. E se isso acontecer, você pode ter certeza que nós, brasileiros, vamos ficar num mato sem cachorro, né? Como se diz no linguajar popular. Eu volto amanhã às 11 horas com mais um programa Vale Notícias. Eu sou Carlitos Delfino. Estou indo embora. Até amanhã às 11 horas. Um abraço a todos.